Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Time to Talk by Leme no seu momento live. Hoje, a nossa live tem um momento muito especial, porque vai ser a nossa última live do ano, vamos dizer assim. Hoje nós vamos fechar com chave de ouro, tá? A nossa live dessa de domingo, né? No Time to Talk em formato live, com a nossa super convidada. Ela já pediu aqui para entrar. Deixa eu aqui. Mas antes dela entrar, deixa eu anunciar, né? A nossa super convidada é a advogada Ana Pritolucci, uma queridona, super competente nessa área empresarial, muito importante no direito trabalhista, professora também, todo mundo conhece ela. Então, ela é advogada, ela é especialista em direito e processo do trabalho, ela é mestre em direito pela UX e também ela coordena o projeto da OAB no Centro Universitário da FADERGS. E hoje ela vai falar com a gente um bate-papo muito interessante. É pesado, né, esse tema, né, mas a gente vai tentar trazer para vocês de uma forma leve, que é como fazer o preventivo trabalhista, né, nesses tempos de incerteza. E como ela é conhecedora dessa parte empresarial, que ela atende muitas empresas, né? Então eu pensei que realmente era a advogada certa para a gente trazer para esse bate-papo. Para, de repente, agora nesse momento que a gente já está no mês de agosto, né? Ela pode trazer bastante experiência de tudo que aconteceu com essas MPs realmente na prática. Então, vamos chamar aqui a nossa convidada. Bom Bom, dia! bom dia, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado. Me ouve bem? Te ouço bem. Tá, Uhum. então tá bom. Bom, obrigado pelos elogios, obrigado pela amizade, obrigado pelo convite, né? É sempre muito bom falar sobre o direito do trabalho, mas é melhor quando a gente consegue fazer isso entre amigos, né? Essa Com é a certeza. grande questão, né? Já vi as fotinhos do novo espaço, já tô louca para o convite para o novo espaço. Porque vai ficar bem bacana. Me lembrei do nosso Time Talk que a gente fez aí com o Henrique nos ajudando. Muito legal. Sempre uma oportunidade legal de conversar. E eu gosto de conversar, então tu também, tá tudo muito bom. É, Coisa boa. bom, eu acho que é importante mesmo, Cláudia, a gente sentir que esse ciclo que a gente espera que esteja realmente se encerrando agora, que é esse ciclo mais pesado, de mais recolhimento, né? Ele trouxe muitas coisas boas. Eu acho que, de qualquer forma, a gente tem que continuar pensando que esses nossos encontros virtuais, eles são bons na medida em que a gente consegue talvez pegar pessoas que, por estar em outra cidade, por estar em outra condição, não teriam condição de assistir. Muitos dos teus encontros eu acabei só podendo assistir ao longo da semana, por outros compromissos. Por exemplo, semana passada, que era do Paulo, era aniversário do meu esposo. Bom, aí não dava para assistir mesmo, né? Mas assisti durante a semana, os amigos. Então, assim, é importante porque a gente também está aprendendo a fazer diferente, né? E aí eu já faço um gancho com a nossa temática. As empresas também estão aprendendo a fazer reuniões virtuais que às vezes nos ajudam na questão da dificuldade da agenda, né? O que eu percebo, é claro, né? A presencialidade é algo fundamental nas relações, na confiabilidade. Mas eu acho que nós, advogados, a primeira tarefa que a gente tem que entender principalmente quando chega aquele momento em que a minha agenda e a agenda do meu cliente não fecham, é propor a reunião virtual. Né? É, Eu acho que esse é o primeiro. Porque, como agora as pessoas viram que é possível, né, é trazer essa opção. Olha, eu posso ir na sua empresa, o senhor pode vir no meu escritório, mas quando começa assim, mas quarta só se fosse, e aí a gente começa a fazer aquela continha assim, eu vou estar num compromisso, eu vou ter que sair da audiência, eu tenho que fazer não sei o quê. Olha, quem sabe fazemos virtual? Pelo menos um contato para não lhe deixar assim, sem nenhum atendimento, e depois a gente conversa mais presencialmente. Isso eu acho que é um dos grandes aprendizados que a gente tem
de lembrar, né, agora que a gente vai voltar, talvez, né, a poder ter a presencialidade, a lembrar aos nossos clientes que nós continuamos tendo a ferramenta virtual. Porque, assim, quando a gente fala em grandes cidades, a gente tem que pensar em deslocamento. Uma hora para ir, uma hora para voltar. Estacionamento, todas essas coisas. Então, assim, também trazer isso para o nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem um grande incremento. É claro que há momentos, e eu acho que o grande problema do que eu vi de tudo, assim, porque tenho também a minha vida docente, né? O que é o problema da ausência da presencialidade desse momento e que pode eventualmente refletir numa contratação é o fator dispersão, né? Quando a gente está presencial, e aí vamos pensar até no nosso seminário ali do início do ano, né? Sim. O simples fato de tu estar presencialmente num lugar olhando para as pessoas, isso te conecta e te coloca ali. Eventualmente, tu até vai vasculhar ali um celular, porque entra uma mensagem, a gente quer ver o que está acontecendo. Mas acho que o prejuízo maior da virtualidade nas relações assim, de trabalho e de ensino são as grandes reuniões. Eu acho que elas ficam muito dispersivas. Então, algo que eu, pelo menos, vi, né, Cláudia, é que reuniões com mais do que 4 pessoas, elas não devem ser feitas de forma virtual, no meu sentir. Porque eu acredito que um dos atores se perde, sabe? Alguém ali se perde. Algo é eu e tu conversando, nós estamos como se estivéssemos frente a frente, quase que isso, né? Só não tem o teu cafezinho gostoso, mas fazer o quê, né? Faz parte. Mas essa é a questão. Então, primeira sugestão que eu falo em termos de advocacia é: não esquece dessa ferramenta, que ela continua sendo válida. Eu só da minha experiência, eu só acho que ela não deve ser feita assim com muitas pessoas. Se houver necessidade de serem feitas, então reduz para 3, 4 pessoas, porque aqueles vão ser 3, 4 ouvintes, e aí essas pessoas replicam essas informações, né? Mas é claro, a primeira coisa que eu acho que nós temos que ver, e aí eu vou me lembrar de qual foi o convidado, eu não recordo de qual foi uma das lives que o Paulo Cordeiro fez, que eu assisti, aí eles estavam falando de audiências, o Paulo talvez depois vai nos ajudar quem era, em que nós estávamos falando, por exemplo, né, da questão das audiências virtuais, né, saindo da ligação, da reunião com o cliente para a audiência. Uhum. E aí, às vezes, eu acho que eu sou muito pessimista, ou como se diz aí no bobo, assim, meio boba alegre, né? Porque naquele momento, os colegas estavam falando que não acreditavam sequer mais na volta da Justiça do Trabalho em audiências presenciais. E o TRT da 4ª Região provou que não vai ser assim. Vai haver audiências presenciais. Sim, com certeza. É claro, é um dos 3 TRTs no país que está sofrendo, que está oferecendo a maior resistência às audiências presenciais. Isso é verdade que se diga. É verdade que o CNJ já cobrou explicações do nosso TRT por não ter implementado as audiências, porque aí vai uma questão importante, que é toda essa discussão de como advogar, né, e como fazer audiência nesse período. Então, assim, embora sim eu tenha uma experiência bastante grande e focada para a advocacia empresarial, eu também tenho os meus clientes reclamantes, né? E a grande verdade é que, nesse momento, para os reclamantes, está terrível a atual conformatação de não ter audiências iniciais. E eu não estou falando de instrução, é isso que a gente tem que entender, assim, audiências, né? Lato sensu. Uhum. Eu acho que nós poderíamos, por um lado, ter aproveitado e ter feito audiências de conciliação virtuais, onde o advogado se reúne com o seu cliente, são apenas 2 pessoas, isso é bastante tranquilo de se fazer, no ambiente, isso é tranquilo, mas as de instrução não. Como eu disse, a opção do TRT aqui do nosso regional foi, via de regra, não fazer nem, né? Principalmente Porto Alegre, essa é um reporte que a gente pode fazer. A maior parte das varas se inclinou a não fazer. Qual é o problema de não ter feito audiências? Vamos lá, né? A gente sabe, como que é o que eu estava falando,
que os acordos eles acontecem em frente ao juiz. É raro, né, que a gente consiga, antes de uma audiência, fechar o acordo já por petição. E isso tem uma série de motivos, Cláudia. Desde algo que a gente sabe, principalmente em pequenas empresas, em micro e pequenas empresas, que quando o juiz vem e faz uma proposta, isso traz uma obrigatoriedade. Não adianta dizer que não. Até porque é difícil, se o dono da empresa, o que ele pensa assim, bom, se o juiz está me propondo que eu pague 15 mil, é porque ele já está me condenando em 15 mil. E a gente sabe que não é isso, mas porque somos técnicos e sabemos, mas nessa figura, né, de linguagem do juiz falando um valor, parece que ele já está caneteando ali e acabou, né? Além disso, e a gente tem que saber, está dentro da CLT um artigo que diz que o juiz do trabalho tem que usar da persuasão. Persuasão é forte, persuasão não é uma mediação. Persuadir alguém é entrar numa reunião para convencer alguém. É bem forte. Então, todas as técnicas de mediação que hoje são largamente utilizadas no civil resolvem muito as áreas de família. Acabou de entrar aqui o Daniel Alt, que é meu querido colega advogado de direito de família. Elas são ainda mais fortes dentro do direito do trabalho, quando a gente vê esse artigo na CLT, que não é novo, não é da reforma, tá? Que diz persuasão. E essa persuasão, ela é usada pelos juízes, sim, em audiência. E de forma convincente, porque o juiz, ele, assim como todo advogado deveria fazer, ele faz cálculos ali na hora. Ele faz os cálculos da rescisória, ele aponta uma média de hora extra, pega... E ele... e muitos advogados cíveis, quando vêm para a nossa seara, eles se assustam com isso. O juiz está pré-julgando. E aí eu digo sempre aos meus alunos, não, ele já está julgando. Mas, professora, como assim? Ele nem ouviu as testemunhas? O que a gente esquece é que na CLT está dito assim, a audiência não existe. Se você for procurar no Justiça do Trabalho, dentro da CLT, audiência de acordo não existe. Assim como não existe audiência de instrução. Existe uma audiência prevista que se chama audiência de julgamento. Ou seja, o ponto 0 da audiência trabalhista é a tentativa de acordo. O ponto 10, ou seja, o final, é a sentença. Nós deveríamos sair com sentença prolatada na sessão em que se desenvolve. Hoje o que a gente faz é um adiamento dessa sentença para uma outra audiência, tanto é que é a audiência de julgamento. Então, por que eu digo tudo isso? Todo esse contexto que já vem desde 1943, articulado na Justiça do Trabalho, para que a gente faça acordos, ele de fato é muito propício a acordos. E a ausência de terem ocorrido as audiências nesse momento, no estado do Rio Grande do Sul, elas dificultaram sobremaneira a realização de acordos. Claro, pelo aspecto das empresas, é importante, é interessante, porque esse é um momento difícil de tu prever algum tipo de gastos e tal, mas a gente também tem que pensar que tem uma leva de pessoas que foram demitidas, em que as empresas sequer conseguiram fazer a adesão, a suspensão ou mesmo ao programa de redução, porque junto delas vinha a obrigatoriedade, ou vem a obrigatoriedade da estabilidade. Então, esses programas, eles são bons, ele inclusive agora foi renovado por mais 2 meses, então vai ser um total de 180 dias do uso desses 2 instrumentos, suspensão do contrato e redução, mas... eu tenho que pensar que se eu colocar um empregado e ver como isso é sério, 180 dias num desses programas emergenciais, eu estou conferindo para ele 1 ano de estabilidade. Porque são os 6 meses que ele fica e mais os 6 meses que a lei determina. Uhum. E isso é ótimo, porque eu acho... Por que é bom? Mas assim, mas por que a estabilidade é boa? Ela é boa porque as relações do trabalho elas têm uma característica de continuidade. Não é à toa que a CLT estabelece a presunção de que os contratos são a prazo indeterminado. Porque eu, via de regra, eu tenho um posto de trabalho, eu tenho que ter alguém para ocupá-lo, né? Então, se eu tenho uma loja, por menor que ela seja, eu tenho um caixa,
eu vou precisar de um funcionário que faça essa função durante o tempo da minha empresa. Mas vê que, por outro lado, por que está acontecendo mesmo assim tantas rescisões? Claro, será que eu vou continuar podendo ter esse valor para pagar este um ano de salário? Porque ainda que eu tenha uma, né? Ainda que eu tenha uma ajuda ali no início, eu tenho um outro período que vai me projetar lá para o ano de 2021 e que eu não sei o que vai acontecer. Tá? Então, veja, nesse sentido, acabou que, é claro, mesmo com essas medidas governamentais, muitos empregos, muitos postos de trabalho foram fechados, muitas empresas fecharam. Há ramos, e a gente ouve isso com muita tristeza, eu particularmente com muita dor, porque todo mundo sabe que quem abre um negócio abre um sonho, né? A gente não abre um restaurante só para ganhar dinheiro, a gente normalmente abre porque ou é um negócio que já vem da família, ou eu fiz um curso de gastronomia, mochilei o mundo e decidi que agora eu vou fazer a melhor comida. E o ramo dos restaurantes, olha, há previsões de que 50% dos negócios não abram mais. Gente, 50% tipo Thanos, né? Matar um e sobra um, mata um e sobra um. É muita gente, sabe? É muita coisa. É um absurdo, porque tudo isso que tu tá falando, porque o que que acontece? O governo ele trouxe a MP 927 e a 936 para ajudar, né, a não ter as demissões. Só que o que que acontece na minha parte, né, de peritagem que eu ajudo as empresas? Muitos me procuraram, né, para mim fazer os cálculos das rescisões, enfim. Cláudia, para nós isso foi um tiro no pé. Porque o que, que aconteceu? A gente achou que realmente isso ia dar um fôlego para nós, porque ninguém sabia que essa pandemia ia durar tanto, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Que nós estamos desde março fechados. Então, pensaram assim, não, a gente ia ter um respirozinho de 2 meses com a redução de carga ou a suspensão, adiantamento de férias, enfim. Mas o que aconteceu é que o meu fluxo de caixa já era meio pequenininho, né? E com esses 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 fechado, o que aconteceu? Eu quebrei nesse meio tempo. E eu quebrando, eu sou obrigada a demitir todo mundo e no fim eu vou ter que pagar uma multa agora. Aí muitos colocaram assim para mim, se eu tivesse de repente, né? Não que isso é bonito de se dizer, né? Mas Sim. se eu tivesse fechado, né? Ou fechado as minhas portas, sem encerrar a minha empresa, mas demitido as pessoas, Quando eu ainda pelo tinha menos caixa, né? isso, eu teria caixa, não teria dívidas. E agora, com a reabertura, eu recontrataria todo esse meu pessoal de confiança. Não é legal de se fazer isso, mas pelo menos eu tenho, vamos supor, a minha parte social. Agora eu deixei essas pessoas na mão, mas agora eu vou retomar. E de repente, no momento que eu estiver respirando legal, eu até dou uma ajuda de custo por aquele, né, aquele tempo que as pessoas ficaram demitidas, né, eram de confianças, enfim, seria uma forma, né? Mas agora com isso, realmente, eu tenho que fechar minhas portas de vez, ou seja, o meu sonho que tu estava colocando, porque ele disse, um funcionário sendo demitido é horrível, claro que é horrível, mas uma empresa fechando as portas é uma demissão em dobro, porque eu estou ficando sem o meu emprego e sem o meu sonho. Sim, sim. Né? Mas eu acho que aí tem dois fatores que a gente tem que somar. Porque apesar de tudo isso, e se é uma visão verdadeira, porque assim, não existem verdades absolutas, né, Cláudia? A gente já está numa vibe que a gente já sabe que acho que a primeira certeza que a gente tem depois que a gente sai da adolescência é que não existem verdades absolutas, né? Existem pontos de vista para um mesmo cenário, né? Por outro lado, vamos imaginar um mundo sem essas MPs. Catastrófico. Ponto. Tá? Eu acho que o que agravou são duas coisas. E na tua fala tá perfeito isso. Ninguém imaginava isso. Eu recordo o dia 17 de março, que foi o dia em que houve o fechamento da unidade ali da Andradas, onde eu dou aula na FADEGS. Nós recebemos, na verdade, a tomada de decisão diante do decreto municipal e imaginávamos que íamos ficar 15 dias fora.
já retornamos assim, tanto que eu lembro de ter pego os meus materiais da unidade, não peguei todos, porque imaginei, abril estamos aqui. Sim. Ainda não estamos. E não estaremos tão cedo. O ensino, a educação é algo... vamos pegar esse exemplo dos restaurantes, vamos pegar as escolinhas. Bah. Que é terrível, assim, o efeito é avalaçador. Porque as escolas e as universidades, elas conseguiram meios. Eu lembro bem, assim, nós saímos, como eu te disse, segunda-feira, às 10:50, e às 9 horas da manhã de terça nós já estávamos online. Porque nós já tínhamos uma plataforma apta, nós temos uma plataforma própria, a gente não faz por Zoom, até para não ter esse tipo de problema de interferência de alguém entrar ou coisa assim. Nós temos a plataforma própria e nós já entramos com aula síncrona no outro dia. Por quê? Porque também pensávamos assim, a gente não pode demorar nesse negócio, porque em seguida a gente volta e o aluno não pode ter prejuízo. Mas Claro. não aconteceu. E isso o que a gente diz no direito é o caso fortuito. É aquilo que tu não tem como prever. Ninguém previu. E ninguém prevê ainda. A gente está muito animado de voltar, talvez, em algumas atividades realmente em setembro, outubro. Mas vamos lá, é porque nós somos otimistas, né, Cláudia? Porque talvez a gente nem isso não consiga. Né? Verdade. Isso é uma coisa importante da gente perceber. Meu sócio, Thiago Carlos, entrou agora, Thiago Brito, entrou agora para me... Deve ser a Marina deixou, ele deve ter deixado ele entrar agora, né? Coisa linda, que é a pequenininha dele. E um abração para a família. E aí, o que eu acho importante, além de pensar de que a gente tinha... Quando essas MPs vieram, a gente tinha dois, como eu digo, para mim são duas coisas. A imprevisibilidade do tempo, com certeza, esse empresário que optou por fazer a suspensão, a redução, ele jamais pensou que ele ficaria tanto tempo fechado. Algo até a se discutir, eu acredito que nós estamos indo além do necessário, ou pelo menos além do possível. É bem verdade que as nossas UTIs não dão conta, isso tudo é verdade, mas isso não é culpa de agora. O investimento de saúde não existe há muitos anos de forma séria. Quem frequenta a SUS, quem vai para o posto, sabe que não é a Covid que estragou o sistema de saúde brasileiro. Então, assim, essa conta nós estamos pagando hoje de algo que não fizemos por algumas décadas. Aí eu não estou falando em governo, não estou falando... assim, basta que eu e tu pensemos como era o sistema de saúde único há 20, 30 anos atrás, e a gente olha para o que a gente tem hoje. E isso só fica mais claro quando a gente olha hoje. E aí, bem, quem fez as escolhas, quem não fez, o que fizeram, se houve desvio, isso não é a minha seara. Isso é um ponto. 2, que eu quero colocar, que eu acho que é super importante. Além de a gente não ter a previsibilidade, há algo muito doloroso, mas que está sendo muito pouco falado. E aí eu falo diretamente dos empresários. Foi criado o Pronamp. Primeiro o Pronamp para quem tinha um faturamento considerado para pequenas e médias empresas. E depois saiu um segundo canal, vamos dizer assim, para o microempresário, para o pequeno empresário, que é o dono do restaurante, o dono da pet shop. Bom, pet shop não teve tanto problema, não fechou, mas assim, o dono não teve tantos problemas, mal dizer, né? Mas não sofreu porque pôde ficar aberto. Das escolinhas, né? Das pequenas unidades. O que acontece e que tem que ser dito, Cláudio? Os bancos privados, eu não sei, eu não advogo para banco nem contra banco, então me sinto isenta de poder falar de longe, tá? Mas sei das experiências do que vi. Quando se recorre a esse dinheiro público, há uma grande diferença nossa para os Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez? Que foi uma tentativa, poucos prestaram atenção nisso. Houve uma negativa disso, mas foi pedido ao Congresso Nacional que autorizasse o empréstimo direto. O que os Estados Unidos fez? O Federal Reserve, ele pode emprestar para ti e para mim, o Banco Central americano, tá? Uhum. Sem passar pelas entidades privadas, se ele entender que é um caso de contingenciamento. Claro, é aquela questão, nós não podemos entrar em concorrência. Por que isso precisava de autorização legislativa? Porque nós não podemos ter uma intervenção assim à luz
do que a gente tem dentro da nossa atual Constituição Federal, como uma proteção da intervenção no domínio econômico. Mas veja, quando se vai, e aí não é só para bancos privados, mas mesmo para bancos públicos, em busca desse dinheiro do Pronamp, o microempresário precisa para financiar a sua folha, precisa para fazer isso, a primeira coisa é assim, esse dinheiro não tem mais. E aí você vai para o noticiário e não foi utilizado 1/3. Como que esse dinheiro não tem mais? Não, mas nós temos uma linha de crédito especial para o senhor. Sabe o que está acontecendo, Cláudia? As pessoas não estão enxergando, eu digo, as pessoas, vou fazer um recorte, o sistema financeiro não está enxergando que se as empresas não estiverem saudáveis, elas não contratam os produtos deles. Não adianta querer tirar até a última gota de sangue. Tem que se mudar essa mentalidade. Porque mas aí eu não vou ganhar tanto dinheiro nessa operação. Sim, mas no longo prazo, se essa empresa se mantiver saudável, ela vai continuar usando teus produtos de crédito, ela vai contratar no futuro um capital de giro, porque provavelmente esse não vai ser o suficiente. Mas são duas coisas perversas que estão acontecendo hoje, que inibem a continuidade da atividade produtiva e que tem que ser faladas. Isso é um efeito muito triste para todos, porque, de novo, eu não posso imaginar que o dono dessa empresa aí que tu falou, quando ele te diz que ele vai ter que demitir o funcionário, ele faça isso com alegria no coração. Claro. Ele faz isso com muito pesar. A gente sabe, inclusive, que o número de suicídios tem aumentado significativamente dentro do Estado por conta disso. Por quê? Porque eu sei que é a minha família que eu estou desassistindo, mas é a família de vários colaboradores meus. E aí tem uma outra perversidade que eu sempre falei na minha vida e que acho que agora aflora muito, né? Quem emprega nesse país, 75% dos postos de trabalho são de micro e pequenas empresas. Então, quem emprega nesse país somos eu, somos tu, que somos os pequenos, mas que nós vamos fazendo essa capilarização das oportunidades, nós vamos criando. E se nós não pudermos capilarizar tudo isso... Outra, quem é que consome o teu produto? Não são só os grandes, né? Vamos pensar na advocacia, e voltando para a advocacia, saindo do meu viés econômico aqui, que não é político, é econômico, tá? Voltando para a advocacia, qual é o desafio que a advocacia tem agora? É exatamente isso, porque os nossos contratantes estão empobrecidos. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que os preços que nós praticávamos não podem ser mais os mesmos, porque senão a gente vai ficar sem clientela. Isso é uma questão de oferta e de mercado. E que nós temos que nos solidarizar com o nosso contratante. Em que sentido? Se hoje ele não tem condições, vamos fazer diferente do que da crítica anterior. Vamos dar respiro, vamos dar prazo, vamos ter inteligência de saber que nós temos a nossa necessidade, mas nós não podemos matar as galinhas de ovos de ouro, né? Mas é que eu, como advogada, já não estou faturando a mesa e tal, assim, mas é melhor alguém estar com dívida contigo do que tu estar só com dívida para os outros. Então é melhor tu dar fôlego, negociar prazo, fazer isso de alguma forma e depois, né, em algum sentido, verificar como fazer. Então, prevejam bons contratos, façam contratos bem alçados, exijam garantia, se for o caso, mas saibam que aquele pensamento de só me mexo se alguém me pagar, ele não vai se aplicar nesse momento agora. E isso tem que estar internalizado em nós. E tem que estar internalizado para o ano de 2020, para o ano de 2021, tá? Porque assim, não é abril, amanhã o comércio, tá todo mundo com dinheiro. Nós vimos agora, reabriram as lojas em Porto Alegre e o fluxo não foi grande. Por duas coisas. As pessoas ainda têm medo da pandemia, mas mais do que isso, as pessoas estão sem dinheiro. Estão empobrecidas. E assim, o que acontece também, né?
Eu assisti muitas lives também dos psicólogos, né? Falando sobre a parte comportamental das pessoas, né? E isso é bem interessante, porque falasse muito bem. Primeiro, o medo. Segundo, né? Todos estão mais empobrecidos. Isso é fato. Mas o terceiro, bem importante, é a parte comportamental. Porque a gente ficar um mês recluso, 2 meses, é uma coisa. Agora, tanto assim, todo mundo já se acostumou a fazer o seu almoço e a sua janta em casa, né? Sim. De repente, tomar um vinhozinho em casa vendo uma Netflix, de repente é mais gostoso do que tu ir para um restaurante frio, tá com chuva, coisa e tal, né? A gente já começa a ficar mais preguiçoso nesse sentido. Também nós mulheres, a gente viu que a gente ficar 6 meses sem comprar uma roupa nova, um calçado, ninguém vai morrer por isso, né? Mas a gente Não. achava que a gente morreria por isso, Ou né? mataria por isso, né? Ou mataria por isso, né? E exatamente. E no começo, que eu sei que tu é super vaidosa, que nem eu, a gente sofreu nisso no começo, Sim, né? sim, Só que assim, sim. agora eu estou muito bem acostumada sobre isso, sabe? Então, Sim. a gente vai... Esse comportamento, essa mudança, também vai afetar, Sim, a forma de consumo. Eu acredito que sim. né? De uma forma positiva também. Eu acho que a gente deixa o excesso de bagagem ao longo dessa viagem, porque ela vai se tornando pesada, É, e traz o mínimo, né? Esse comportamento, por exemplo, um segmento que vai modificar muito, que vai impactar com certeza muito, por exemplo, são os salões de beleza, né? é, Porque eles passaram muito tempo fechados e as pessoas aprenderam a pintar seu cabelo em casa, a não pintar o seu cabelo, a não fazer, a se aceitar, né? Um processo assim que para muitas pessoas é complicado. E a vaidade, né, que tu falaste, ela no nosso caso, ela também está associada a como as pessoas começam a querer te imaginar. Como é que elas é, te imaginam ao abrir a câmera, né? E a gente, porque a gente está na rua, a gente se obriga a ter, por exemplo, quem dá aula? Tu dá aula, eu dou aula. A gente está parado, a gente sabe que o aluno está parado assim, ó, olhando pra gente, né? Medindo assim, se combina, o não sei o quê, vai dizer, isso é só as mulheres. Vem um dia, eu experimento isso, é muito engraçado. Então, assim, um dia a gente está em aula, está um pouco mais cansado, ou sai mais rápido, então não. Vários alunos disseram, professora, a senhora está cansada hoje? Eu disse, tô, por quê? Não, porque eu vi que a senhora hoje está assim, não botou muita maquiagem. Tá... Olha, as pessoas reparam, é interessante, mas isso é legal, é saber também que, por outro lado, as pessoas recebem sempre, tem já uma imagem tua. E isso sim, essa mudança no comportamento, ela é importante. Mas aí nós vamos voltar lá para a nossa querida advocacia trabalhista, né? Que é o que tu me pediste para eu falar, porque senão eu vou falar de tanta coisa aqui que daqui a pouco nós já estamos falando de marca de shampoo, não vai dar, né? Eu só vou voltar para cá um pouquinho. Como eu falava, eu não acredito, então, diante de tudo que eu vi, que as audiências presenciais, elas vão deixar de acontecer. Portanto, muitos que eram os advogados correspondentes, que começavam a sua atividade por aí, eu não vejo que isso vai haver um declínio tão grande. Eu acredito que depois dessa solidificação, nós sim talvez tenhamos mais audiências virtuais com relação às de acordo, mas as de instrução já demonstraram que são um problema muito grande. Outros tribunais, por exemplo, Santa Catarina, que é vizinho nosso do trabalho, mantiveram basicamente todas as audiências, todas tiveram, mas os relatos de problema com relação às instruções são muito grandes. E são grandes porque se tentou, por exemplo, uma técnica da chamada audiência cruzada, né? Mas veja que confuso isso. As minhas testemunhas vão para o teu escritório e as tuas vão para o meu para que eu não as incite, né, nas respostas. Mas imagine a testemunha chegar no teu escritório e saber que tu é minha ex-adversa. Olha que complicado isso, né? Então, assim, tudo numa tentativa de que a gente sabe que com a proximidade, problemas podem acontecer, e de parte a parte, tá? Alguns premeditados, outros não, porque eu simplesmente estou numa mesma sala e que
por exemplo, eu falo alto pra caramba. Mesmo que alguém esteja na antessala, vai me ouvir. Então, assim, ele sabe do que está lidando a audiência. É muito diferente a gente estar num momento formal ali da audiência. Então, assim, essa é uma primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar. Vai continuar existindo, isso vai ser retomado. Aí eu vou pensar no preventivo trabalhista. Eu acho que a grande contribuição que a pandemia trouxe, apesar de nesse momento não estar acontecendo as audiências e, portanto, não estarem acontecendo, né, as resoluções e tal, foi o novo olhar, tá, que as empresas tiveram que tomar com o advogado trabalhista. Nós passamos a ser parte fundamental. E que bom que seja assim. Essa renovação constante das legislações, e principalmente legislações com eficácia provisória, a gente teve a 927, então vem banco de horas e teletrabalho, vai banco de horas e vai teletrabalho, porque ela caducou. Como é que eu faço com o banco de horas que eu já tinha? Porque algo ou ler lá a MP e dizer assim, está previsto e tal. Isso o nosso empresariado consegue ler e consegue entender. Eu não preciso, sabe, chegar aqui e dizer, a MP diz isso. Isso nós conseguimos ter intelecção para fazer. Resta saber o que eu faço com o funcionário que, a despeito da MP 927, segue em teletrabalho, porque eu ainda não consegui reabrir minha empresa. Resta saber o que eu faço com o banco de horas que eu pactuei no tempo em que vigeu a 927. E aí eu, em conversa com um amigo, Thiago Castilhos, lá na seccional da OAB, que a gente fez uma conversa no início da semana, eu disse para ele com muita tristeza, eu ainda vi algumas manifestações dizendo assim, né, aí nas redes, os sindicatos comemoram a caducidade da MP 927. Cláudia, a gente não pode atirar no pé, porque isso não foi uma coisa que foi, de novo, isso não foi uma coisa que foi, isso foi criado, mas isso foi criado para a saúde econômica das empresas. Sim, mas sem empresas não há empregos. Claro. E aí eu vou para um outro ponto, que dentro da advocacia trabalhista começa a desplantar muito, tá? Quando eu estudei direito do trabalho, a gente falava de emprego. Depois, a gente evoluiu nos anos 2000 para um conceito maior de empregabilidade, que qual é a diferença de emprego para empregabilidade? E eu, como advogado, tenho que estar atento a isso. O emprego, no sentido das gerações anteriores, era aquele emprego que eu ia entrar aos 18 anos e ia me aposentar aos 50 anos. E ia galgar promoções e tudo isso. Lembra? Até os concursos públicos eram assim. Tu entrava com um concurso de assessorista e saía como assessor especial. Não se pode mais, mas era assim. Isso era emprego. E eu ia galgando a minha carreira. Depois, com a volatilidade das relações de trabalho, a gente começa a falar de empregabilidade. Então, eu sou uma profissional, né? Eu sou advogada, eu tenho emprego ora nesta empresa, mas eu terei emprego em outras se eu continuar me capacitando, se eu continuar entendendo, né? Porque esse foi um fenômeno que aconteceu, principalmente um fenômeno que começou a alarmar muito a empregabilidade, no meu sentir, foi a questão quando a gente teve ali nos anos 90, vamos pegar o setor bancário, de telecomunicações. Havia um exército de trabalhadores que foram para a rua, e que só sabiam apertar aquele botão. Eles só sabiam fazer aquela atividade. Mas ele é um perito, um perito em eletrotécnica. Mas dentro lá do setor de telecomunicação, puxando aquela ferramentinha e fazendo aquilo dali. O que se começou a construir? Olha, eu não posso mais pensar assim. Eu tenho que pensar que eu sou um técnico em eletrotécnica, mas que eu tenho que continuar fazendo cursos, que eu tenho que me aprimorar, porque talvez essa empresa que eu estou ligado, eu vou acabar não tendo mais esse emprego e eu tenho que pensar mais lato em empregabilidade. Só que agora, uma fala que quem tem conversado muito a respeito disso no nosso estado
é a professora Denise Fincato, é a ideia da trabalhabilidade, que é nem mais emprego, nem empregabilidade, mas achar trabalho. E por que a trabalhabilidade está sendo tão falada? Por uma coisa muito simples. Não há mais empregos. Nós temos que criar trabalhos para nos manter, apesar de não haver empregos. Quando a gente estuda o direito do trabalho, olha para ele na linha do tempo, se previu que a perda dos empregos formais dentro da indústria, porque o que emprega com solidez e constância é a indústria. Tá? Quando nós começamos a automatizar as indústrias, nós perdemos vários empregos formais. Se imaginava que o setor de serviços ia abarcar isso, mas ele não foi capaz o suficiente. Então, nós criamos agora uma nova forma que é chamada Indústria 4.0, que eu tive também a oportunidade de conversar com o Marcelo Luca, que é um especialista, está trabalhando muito com isso, que na verdade são o uso das plataformas como o novo empregador. E aí, acho que cabe a gente nesse momento aqui só fazer um registro que nós imaginamos também que o Brasil tem uma justiça do trabalho anacrônica, muito protetiva, que impede as relações do trabalho, quando que eu digo que não. A justiça do trabalho é o nosso grande viés para reequilibrar essa balança. Nem para cá, nem para lá. E o papel do advogado, ele também tem que ser assim, ó, eu tenho que parar de pensar que eu posso pedir uma petição de A a Z linha e achar que isso é o correto. Eu tenho que pedir o que não foi pago àquele profissional. Aí vem a empresa assim, não, mas isso aqui, bom, o advogado, ele conta com aquilo que o funcionário lhe traz, até porque ele não tem a documentação. Então, a gente também tem que entender, né? Mas ele não tem essa documentação. Como é que ele sabia que tu estava pagando o adicional de insalubridade se tu nunca entregaste um contra-cheque para ele correto? Teu contra-cheque era todo errado. Ele não vai saber. Então, esse é um ponto. E por outro lado, as empresas entenderem que elas têm que fazer um preventivo trabalhista, se elas quiserem ser sérias. Cláudia, quinta-feira eu fiz uma reunião, microempresários, tem sede filial, e é horroroso ver a orientação. Primeiro, uma ressalva que eu sempre faço, né? Escritório de contabilidade não pode dar mini consultoria. Não pode. Se for fazer isso, tem que estar calcado com o jurídico. E eu falo isso para ti porque eu sei que tu é uma pessoa séria e age completamente na linha contrária. E nós temos que premiar os bons profissionais, como a Cláudia, como a Ana, que estão aqui fazendo certo, porque a gente não imagina a cacaca que eles fazem, assim, coisas que depois eu não consigo, documentos que vêm depois para dentro de uma reclamatória, Cláudia, que a gente não consegue fazer, eles são anacrônicos. O cartão ponto não fala com o contrato de trabalho nem com a ficha de registro. Chega a ter três horários diferentes. Então, assim, isso, e é o que eu falava para esses pequenos empresários, né? É o pequeno que tem que ter assessoria. O grande ele já tem. O pequeno, porque assim, eu disse para eles assim, vocês investiram, sei lá, 700, 800 mil num negócio. Vocês têm esse dinheiro para perder? Não. Então vocês têm que fazer bem feito, é a economia da vida de vocês. Vocês não vão conseguir juntar de novo R$ 1 milhão para comprar uma empresa. Isso aí, isso eu sempre falo, porque é interessante isso que tu falou, porque o grande, ele tem aquela ficha financeira, aquela toda organizadinha, e ele tem o tal do controller, o gestor, o contador, o gestor de pessoas, ele tem tudo, né? Setor interno de compliance hoje em dia. Exatamente. Pode ser realmente que constam erros, mas tudo bem, né? Tá no jogo. Sim. Mas o pequeno e o médio, ele tem assim, ó, é o setor de contabilidade, né? Que às vezes são duas pessoas, o RH, que é uma pessoa que faz toda a folha, gestão de pessoas também não existe, né? Tem o setor financeiro também, que é uma pessoa que é contas a receber, a pagar, que é uma loucura, né? E jurídico muitas vezes não existe dentro da empresa.
E esse gestor também não entende que tem que ter o preventivo trabalhista dessa reunião, como tu bem falou, o jurídico e o contábil, que eu gosto muito de sempre falar, né, a parceria jurídica contábil, né? Isso. Porque o que acontece? Eu não sei fazer uma folha de pagamento, É, mas eu sei ler ela. exatamente, porque Entendeu? então tem que entrar com o jurídico, que ele vai olhar toda essa parte de contratual, vai fazer toda essa leitura das MPs aí, mas não a leitura, né? Como tu bem falou, que todo gestor sabe ler, óbvio, né? Mas a gente vai ter que dar aquela interpretação, porque todas as MPs, como todas as leis, elas são cheias de furo, né? Sim. Então, tem que realmente colocar a realidade, né? Ou seja, a prática, né, referente a toda aquela leitura, né? E aí que eu vou a fundo aqui contigo. E aí, como é que esse empresário coitado faz que adotou esse banco de horas? E agora? Como é que ele vai fazer com a SMP caducada? Ele vai ter que pactuar o outro e trazer as horas daquela dali para cá. Porque com certeza não foi ilegal o banco de horas que ele fez, mas com certeza ele não é mais legal. Pois é, Ele que se horror perdeu isso. no espaço-tempo, né? Então ele tem que trazer aquelas horas, porque assim, a outra saída que existe, mas que conhecendo os nossos sistemas de controle de ponto passam a ser muito difíceis, seria ter dois bancos em paralelo, mas os nossos sistemas não são calibrados para isso. Por isso eu te Uhum. disse, eu não sei fazer um sistema de banco de horas no computador, porque isso é, né? Mas a gente sabe ler. Então, o que a gente sabe ler dentro desse sistema é que tu não vai conseguir levar dois sistemas ao mesmo tempo. Porque, por que eu estou falando isso? Porque, em tese, alguns defenderam, logo depois da MP, que quem fez poderia, vamos dizer assim, eu tenho lá 40 horas negativas desse empregado. Porque o banco de horas, nesse caso, serviu principalmente para isso. Para que eu pudesse não fazer o trabalhador trabalhar a mais, mas porque ele mesmo trabalhando menos, eu deixasse isso para um momento de mais alta de produção. Né? E nesse sentido, eu acho que o banco de horas foi muito lúcido de prever. Né? Eu tenho empresas que fizeram isso. Por exemplo, os funcionários tinham 8 horas, dois turnos, e em algum momento esses turnos as pessoas acabavam se encontrando. O que esse empresário fez? Ele cingiu, fez 2 turnos de 6 e diminuiu, inclusive, o número de funcionários ao mesmo tempo dentro da empresa. Uma coisa bastante lógica. Mas todos os dias ele carregou 2 horas. Né? E essas horas estão ali. Então, o que acontece nesse cenário? Nesse cenário, alguns disseram que essas horas que foram carregadas para dentro do banco de horas poderiam ser compensadas, permanecer sendo compensadas, apesar da caducidade da MP, para depois da pandemia, por 180 meses, porque, afinal de contas, foi legítimo enquanto foi estatuído. Como eu digo, primeira dificuldade, vamos imaginar que a pandemia termina em dezembro, então a gente pudesse carregar essas horas para a partir de janeiro. O fato é que as novas horas, ou seja, aquelas existentes a partir de 17 de julho, tem que ir para um novo banco, não pode ir para aquele. E de julho a janeiro, eu teria um banco de 6 meses, eu estou pensando pactuado da forma individual, mas tem também convenções coletivas de 1 ano, né? Mas vamos imaginar essa circunstância. Em algum momento, o banco de horas lá da pandemia vai ser gozado ou vai ser usufruído junto com horas de novo banco. Para começar, o primeiro problema que eu vejo é muito de ordem prática, para além do legal. Que é qual? Bom, das poucas coisas que a gente tem em banco de horas que a gente tem que cumprir nesse formato é a obrigatoriedade de o empregado ter mensalmente o seu número de crédito e débito. Porque, lembrando, o banco de horas não é a bel prazer do empregador. Eu tenho que também saber como que eu posso utilizar essas horas para ir fazer uma consulta, para me afastar por algum momento, que não seja aquelas questões legais. Então, por isso, o empregado tem que saber quantas horas ele tem lá. Até para não criar Imagina entregar isso para o empregado.
olha, no banco de horas X, tu tem Y. No banco de horas Z, tu tem H. Aí a gente tem que ver. Isso é quase inexequível. Né? E isso... Outra coisa, como eu te disse, os sistemas, eles estão calibrados para ter um banco de horas. Esse outro teria que ser marginal. O que já pode nos trazer problema, e aí, trazendo para nós, imagina eu, como advogada, qual vai ser a habilidade que eu vou ter que ter para demonstrar para o juiz que nós fizemos isso, correndo o risco ainda de o juiz dizer assim, mas doutora, a sua empresa não poderia ter mantido esse banco. Aí nós vamos entrar numa questão jurídica para dizer se ele poderia ter mantido esse controle paralelo, esse banco em paralelo ou não. Então, o que me parece, Cláudia, mais simples de ser executado é trazer aquelas horas que foram compensadas para um novo sistema, aportar elas para cá e trazer junto. E aí vai dizer assim, mas e aqueles 180 dias que estava previsto? Gente, volto a dizer, essa pergunta talvez tenha que fazer uma coisa, como eu te disse, talvez não ter comemorado que a MP tivesse caducado. Né? Porque ela teria que ter vigido até o final da pandemia para que a gente pudesse ter esse instrumento. E o mesmo problema no teletrabalho. Nós voltamos às regras anteriores do teletrabalho da CLT. São pífias as regras do teletrabalho da CLT. Por que são pífias? Elas são pequenininhas. Pega as pessoas que estão há muito tempo falando e estudando do teletrabalho, que previam uma legislação para o teletrabalho. O que teria que ter acontecido? Ela não poderia ter vindo no meio da reforma de 2017 junto com vários. Ela mereceria uma lei específica, com um regramento específico, com um estudo específico. Por quê? Acidente de trabalho em casa. A CLT diz assim, mas o empregador terá que ele não diz comprovar, terá que instruir os seus empregados sobre ergonomia no trabalho. Como? Ridículo. Isso é ridículo. Isso é tão Entende? ridículo. Então, assim, porque o que acontece, né? Tem empresas que estão, nossa, exemplares, desde o comecinho da pandemia, que simplesmente deixaram seus funcionários a levar para casa toda a parte a de cadeira, informática. a mesa, tudo. Exatamente. Mais a cadeira. Outros deram, tipo, um voucher, né? Um valor X para efetuar, para comprar, enfim, né? Para o seu funcionário. Mas a gente sabe que a grande maioria não fez isso. A maioria está trabalhando numa sala de jantar, com aquelas cadeiras duras, né? Que de toda sala de jantar que não tem nenhuma que é ergonômica, enfim. A sala de jantar é para comer durante meia hora e sair. Ela é projetada para isso, né? Com uma iluminação precária, né? Então, eu sou muito defensora dessa parte aí do teletrabalho, no sentido de prevenir, né, essas empresas referente a esse teletrabalho, porque muitas, elas estão assim, a gente tem que falar a realidade, né, Ana? Porque o teletrabalho para as empresas, isso proporcionou só vantagens. Só tem vantagens, sim. Porque, primeiro, tu pode ser uma empresa bem pequena e tu ter agora colaboradores nos Estados Unidos, se tu quiser. Sim, sim. Sim. Pode ser uma empresa pequenininha, mas ao mesmo tempo ela é enorme. O espaço físico dela pode ser uma sala, mas eu ser uma empresa enorme. Isso proporcionou, esse é o número 1, né? Então eu posso ter talentos maravilhosos que eu posso pegar no país inteiro. Número 2, eu tenho economia, né? Por óbvio, de iluminação, né? De água, né? Internet, enfim, própria internet, né? De dados. Internet, tudo isso, né? Então, só mobiliário. Exatamente, mobiliário. Então, o que eu penso? Todas as empresas que são, até a média, dá para se dizer assim,
todo mundo tem um login para entrar, né? Então, esse trabalho remoto, ele está realmente sendo vigiado, porque tu tem que ter uma produtividade. Então, aquele negócio do artigo 62 da CLT, para mim, cai por terra isso aí, né? Então, se muitas empresas elas estão se mantendo super vivas, porque o funcionário que a gente está falando muito de empresas que não estão bem, mas tem empresas que elas estão no ótimo, porque elas continuaram com o mesmo métier, com o pessoal em casa, com alta produtividade, as pessoas trabalhando mais e sem hora Basta extra. pensar em profissionais de tecnologia, né? Que foram tão exigidos, né? Tantos segmentos cresceram com isso. E eu vejo e isso é importante de se dizer, eu acho que na tua fala tem algo muito importante de se verificar, é o seguinte: o que a gente teve com a pandemia foi um salto, né? E para quem não acredita em viagem no tempo, nós acabamos de fazer isso. Nós pulamos uns 10 anos, né, no teletrabalho. Nós fizemos uma viagem no tempo. Nós fizemos hoje o que a gente imaginava que daqui a uma década ia acontecer. Sim. Sim. É importante lembrar, na linha do espaço-tempo, né? Já que eu falei da viagem no tempo, que o teletrabalho, na verdade, o que a MP nos fez foi nos alçar no tempo em 10 anos, né? Como eu falava, na verdade não é a MP, corrigindo a pandemia, né? A pandemia nos alçou para a necessidade. Mas vê, isso que tu está falando é fundamental pela seguinte questão: olhando no espaço-tempo, na linha do tempo. E aí eu me lembro bem de uma querida amiga, advogada, Ana Paula Cavaralli, que hoje faz parte aí da OAB, lançou essa semana, e vou fazer a propaganda porque é muito importante, a Lei Geral de Proteção de Dados na Advocacia, uma cartilha que está divulgada lá dentro do espaço da OAB. Mas na época, ela era minha orientanda no trabalho de conclusão da faculdade, justamente sobre o quê? Teletrabalho. E ela pegou o trabalho dela, isso foi interessante, porque ela construiu ele todo ao longo do segundo semestre de 2017 e vem a MP. Por que eu falo isso? Porque as decisões judiciais, até a MP 2017, a lei de 2017, que criou a reforma trabalhista, todas elas eram de acordo com o artigo 6º da CLT, qual seja, não se diferencia entre o trabalho realizado no local de trabalho e o realizado em casa ou tal. Porque isso também tem que entender. Algo é teletrabalho e algo é home office. Teletrabalho, conceitualmente falando, é algo que eu faço a partir de qualquer lugar. Mas nós estamos vivendo mais do que teletrabalho. Nós estamos vivendo home office. Perfeito. E eu sempre digo isso, que é o trabalho a domicílio. Portanto, o trabalho a domicílio não tem distinção do trabalho feito no local de trabalho. Isso está na Constituição Federal e isso está no artigo 6º da CLT, que é diferente. Algo é eu pensar um funcionário que pode acessar em qualquer lugar, mas não é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo alguém trabalhando na sua sala de estar, na sua sala de jantar. Isso é um ponto. Segunda coisa, essa distinção. E aí ela me disse assim: professora, acabou o meu trabalho, porque agora a lei diz completamente distinto. E eu disse para ela: não, nós vamos fazer justamente o antes e depois para mostrar todas as imbricações que isso pode dizer. Porque eu concordo contigo. Cláudia, eu te controlo melhor com login e senha do que tu estando ao sala ao lado. Eu não sei o que tu está fazendo na sala do lado, eu não sei se tu está lendo o processo, se tu está trabalhando, ou aqui. É importante que as pessoas saibam, e isso não sou eu, nós temos colegas, o Gustavo, que fala muito sobre tecnologia. Gente, hoje eu consigo saber, não só quando tu logou e deslogou, mas qual o tempo que tu levou para visualizar o e-mail, qual o teu tempo de resposta, quais sites tu consultou para dar essa resposta. E isso são ferramentas gratuitas hoje, basicamente, dentro do... Entendeu? Então, eu tenho um controle desse empregado muito mais do que quando eu colocava ele, eu estava lá no 6º andar e ele estava lá no 1º andar. Eu consigo enxergar o que ele pensa. Por que eu consigo enxergar o que ele pensa? Nossa, mas o que é isso? Claro, eu consigo ver os sites. Eu consigo ver se ele está com problema pessoal, porque ele está procurando lá clínicas de não sei o que para não sei o que. Eu consigo ver se ele se ele tem filhos pequenos e ele me omitiu, porque a gente sabe que eventualmente, porque ele está, né, acessando direto os sites disso. O controle é muito maior.
Porque ele é de dados, ele é de dados, metadados, hoje nanodados que se fala, né? Até nanotecnologia. Então, realmente eu acho que tem que se ter uma preocupação muito grande com o preventivo, e por isso que eu disse, a pandemia, ela trouxe, no meu sentir, ela reavivou como nunca a importância da advocacia trabalhista, do preventivo trabalhista. Não mais para a gente dizer que hoje tem uma súmula e é recitar a súmula. Hoje, advogado que recita a súmula morreu. O cara tem que pensar na estratégia possível para aquela empresa. Primeiro, lembrando, porque as súmulas passaram de ser editadas, deixaram de ser editadas desde 2017, porque nós não temos mais esse mecanismo como possível, graças à própria reforma trabalhista. Segundo, porque a dinâmica da vida social, econômica e legislativa está muito grande. Antigamente, tu ia conversar com o advogado e ele sabia ali 3, 4 coisas e ele era o bambambam daquilo. A menos que tu vai se especializar num núcleo muito específico, e ainda assim é difícil, porque as decisões mudam a todo tempo, isso reativou para nós a nossa necessidade como profissionais de continuar cada vez mais estudando, né? E ter, né, essa singeleza de reconhecer que nós precisamos continuar nos profissionalizando, mostrar para a empresa que ela não consegue fazer um preventivo pensando só naquela estrutura que tu relataste, mas principalmente mostrar, e aí aproveitando um pouquinho a fala do que o Paulo ali nos colocou, a importância da justiça do trabalho. Porque quando eu começo, e tu falou lá no início, né, eu trabalho muito com o preparatório da OAB, a primeira coisa que meus alunos vêm e falam para mim, se professora, vai acabar a justiça do trabalho? E eu sempre disse não. E agora eu digo não mesmo? Uhum. Pelo menos, eu vou dizer assim, ó, na próxima década não vai terminar. Porque a gente tem que... Não, mas assim, se a gente pensar só no rescaldo de tudo que aconteceu agora, a gente tem pano de fundo para 10 anos. Mas, segundo, e aí é uma brincadeirinha que eu sempre faço, né? Imagina um juiz federal, porque é uma justiça federal, fazendo audiência da Justiça do Trabalho. Eles não gostam nem de fazer audiência, né? Lá das ações da Justiça Federal. Imagina pegando todo o nosso povão ali... As 30 varas, porque a brincadeira é desse sentido. Vocês imaginam uma justiça que consiga absorver 30 varas em Porto Alegre? E 30 varas cheias de trabalho, com profissionais que trabalham muito. Olha, olha que bonito, Paulo, seríamos o foco da pacificação social. Sim, eu com certeza também acho isso, porque a relação capital-trabalho, né, que o Max Weber tanto falou, né, a mais-valia, ela se aflorou muito, até porque acho que para alguns, eu espero que tenham enxergado com essa pandemia, que essa suposta mais-valia não é tão mais, né, essa suposta lucratividade. Eu fiquei muito impressionada no início da pandemia, ao ver que com 2 semanas de fechamento do comércio em geral, grande parte de quem tinha que quebrar, quebrou, ou seja, não há capital de giro. Sim. A gente perceber que é aquela coisa assim, eu escolho qual conta pagar em casa e que as empresas fazem a mesma escolha, né, Cláudia? A escolha de Sofia, né? Esse mês é o FGTS ou é o INSS, esse mês... E por isso a importância também das MPs que deram um pouco desse fôlego para que essa escolha de Sofia não fosse tão cruel. Né? E eu acho muito importante que com a reforma trabalhista ela já veio para filtrar esses profissionais jurídicos, né? Vamos dizer assim. A gente sabe que isso não tem dúvida que o tal do recorte e cola, naquela época, né? 11 de novembro de 2017 já não ia colar mais. Com essa pandemia, com essas MPs, com toda essa transformação do país como um todo, mais forte a parte jurídica tem que ser. E a parte mais importante que eu achei é assim, ó, que como a gente estava comentando, tem empresas que elas estão saudáveis, com seus funcionários trabalhando em home office, e tem sim que pagar essas horas extras. Isso aí é uma coisa. Então, é uma análise de um cenário completamente diferenciado
que esse preventivo trabalhista tem que trazer para a realidade desse gestor que ele Isso. também tem que prever o social. Que isso é muito importante, porque se ele está saudável, ele está bem, que toda empresa, todo funcionário depende da empresa, mas a empresa depende dos seus funcionários. Muito, Tá? muito, Então, isso é muito. uma realidade. E a segunda realidade são dessas empresas coitadas que realmente não têm fluxo de caixa, que elas só colocaram os seus funcionários em banco de horas ou em jornada reduzida, suspensão de contrato, enfim, porque elas não têm alternativa, elas não estão poupando recursos, simplesmente elas estão tentando de uma forma a não demitir os seus funcionários. Então, é um preventivo trabalhista diferenciado também, trazendo Também. a baila para, após, se ocorrer uma demanda judicial, e essa empresa ser muito bem defendida para mostrar que ela está com um compliance muito bem feito, né? Isso, Então, ela fez isso porque ela fez escolhas corretas e ela se baseou isso, nisso. Eu acho que o entende? que tu fala aí é muito importante, inclusive nessa reunião, inclusive que a gente estava fazendo com agora na quinta-feira com esse grupo de empresários, o meu sócio estava falando disso assim, olha, hoje tu chegar para um juiz e dizer que tu não fez uma due diligence para adquirir uma empresa, que tu não tem um compliance, é como dizer assim, por que não? Porque hoje essas ferramentas, elas existem, né, Cláudia? E quando eu mostro um plano de ação, onde eu fiz isso, estruturado, e as minhas escolhas foram pautadas em acertos e também em erros, a gente tem sim a ganhar. Sabe, Cláudia? Eu penso que, eu acho que agora é a hora, mais do que nunca, eu concordo contigo, de separar o joio do trigo, dos achismos, e trabalhar com uma gestão séria e mostrar para o empresário que, como eu disse para ele, olha, eu não acho que tu tenha 40 mil para perder numa reclamatória. Eu sei que isso vai impactar no teu fluxo de caixa. Então a gente tem que fazer de tudo para que essa reclamatória não apareça. E se ela aparecer, eu tiver elementos de defesa da maior contingente possível dessas afirmações. O que tu não pode é tomar susto. O advogado tem que deixar de ser socorrista. Ele tem que ser um elemento formador de decisões. Eu sempre digo para os meus clientes assim, ó, a escolha administrativa é tua. A mim cabe te mostrar quais são os riscos envolvidos. E tu vai escolher o risco que tu quer correr. O que não dá mais para se fazer é correr riscos sem saber. É ser surpreendido pelos riscos. Né? Isso. E isso faz com que cada vez mais, como isso, eu vou falar assim rapidamente numa coisa que eu sempre digo, tá? Quando eu vou abrir um negócio, eu estudo qual é o ramo que eu quero, se eu quero fazer franchise, se eu quero fazer uma autonomia própria, né? Se eu vou tentar lá, vou pegar um restaurante, tá? Ah, eu adoro cozinhar, então eu vou ter um restaurante. Ah, eu vou ver se eu vou ter uma franquia, se eu vou fazer uma, né? Eu vou ver se eu vou estar num shopping, se eu vou estar num restaurante de calçada, se eu vou fazer delivery. Ah, agora eu vou ver meu fornecedor, eu vou ver a minha matéria-prima, eu vou ver quais são os equipamentos, eu vou fazer o mobiliário, eu contrato um arquiteto, eu vou trabalhar com tudo isso. Eu estou há uma semana de abrir e eu coloco gente a trabalhar. Nesse momento, nasceu a tua primeira reclamatória trabalhista. Sabe por quê? Porque tu não olhou o que tu está fazendo. Tu pensa assim, eu preciso de um chefe, né, com experiência. E eu coloco do lado dele um cara que... Aí eu penso assim, não, mas olha só, eu vou ter manhã e noite, então eu vou ter um de dia e um de noite. E eles vão trabalhar juntos em algum momento ali e tal, no mesmo turno e tal, mas à noite tem que ser mais específico. Aí eu já começo a pagar um diferente do outro, porque eu acho que um me rende mais do que o outro. Pronto, já começou a equiparação salarial, que os dois são chefes iguais. Sim. Aí eu pego, contrato 5 garçons, junto ao mesmo tempo. Começa a trabalhar e na primeira semana eu noto assim, eu tenho que ter um chefe, eles têm um nome disso, não é um chefe de mesa, eles têm um chefe de salão. Preciso ter um chefe de salão. O que eu fiz? Outra equiparação salarial. Porque eles entraram juntos e um passa a ter... eu vou fazer isso em sistema de rodízio. O caixa, eu vou botar um para o caixa. Precisava pagar adicional de caixa, porque ele vai ter quebra. Sim. Nós colocamos a última coisa, enquanto o empresário continuar achando que a última coisa que ele tem que se preocupar é a reclamatória trabalhista,
nós vamos continuar assistindo essas quebras. Sabe por quê? Porque uma reclamatória quebra uma empresa. Uma. É verdade. Ela tem o potencial ofensivo de quebrar. Aí vai dizer assim, mas como? Por várias questões. Pode ser uma de muito valor, ou pode ser uma que te tira um fluxo de caixa no momento que tu não podia. Que tu precisava fazer um investimento que tu não vai poder porque tu vai ter que remunerar aquela reclamatória. Então, enquanto a gente continuar enxergando que a gente não precisa fazer preventivo trabalhista, que a gente não precisa se preocupar em como coloca esses funcionários a trabalhar, até a expressão assim, eu coloco gente a trabalhar. Gente, colocar gente a trabalhar não é o sentido. Eu te pergunto, Cláudio, quantas são as empresas que buscam fazer um organograma de carreira, de competências, para só então contratar? Isso quase não existe. Existe. E é aí que começam as reclamatórias trabalhistas. Quando eu digo isso, e gosto de falar muito isso, principalmente na aula da administração, quando a gente dá aula, e eles ficam me olhando assim, eu sou o ET de Varginha, que bom. Eu gosto de dar susto nas pessoas, mas susto, por isso, os choques de realidade são necessários, Cláudia. Porque a empresa depende desses funcionários. E ela depende que eles estejam bem para produzir bem. Né? Esse nosso capitalismo canibal, ele tem que acabar. Mas tem que acabar por isso. Não só... E aí eu vou além, tá? Não só pela questão social, mas por algo que já se percebeu nas grandes corporações, que o funcionário motivado é o funcionário que te dá resultados. Ele se retroalimenta, ele não quer sair da tua empresa, ele não se prostitui por R$ 200 a mais numa oferta de trabalho, ele pensa assim, não, mas aqui eu tô bem, aqui eu tô feliz, o meu ambiente de trabalho é bom, eu sou respeitado, isso garante não ter tanto turnover, garante uma qualidade. Quando a gente começa a estudar a dinâmica de trabalho, diminui retrabalho, né? Diminui a reclamação do cliente, né? Um funcionário descontente, ele é um funcionário que ele é descontente em todos os ramos, na sua vida, na sociedade e também, quantas vezes a gente vai num estabelecimento comercial e a gente vê que aquela pessoa está literalmente ali porque ela está obrigada pelo salário. Isso é horrível. É horrível para nós como clientes e é horrível para a pessoa. Tu fica olhando assim, meu Deus, a pessoa deve ser assim, a mais infeliz do mundo. Né? Porque essa vida dela é um horror, né? Então, a mudança que eu espero que a pandemia traga nas relações de trabalho como um todo seja o respeito a uma forma nova de conduzir as relações de trabalho. Parar de botar a gente a trabalhar e entender que do outro lado tem um ser humano que tem as suas necessidades e que eu achei maravilhoso nessa pandemia, sabe o que foi? Foram os filhos. Os filhos apareceram na vida das pessoas, né? Porque a gente está trabalhando em casa. Então, deixou de ser feio a gente ter filho. Isso. Principalmente para nós mulheres, né? Isso, sabe? Deixou de ser feio a gente ter filho, de tu ter que falar para o empregador que nesse horário tu não pode marcar uma entrevista porque uma reunião, porque tu tá com teu filho online, ele precisa do teu computador para fazer isso. Né? Eu ouvi o relato aí de uma colega advogada falando, né, que chegou a peticionar, dizendo para o juiz, olha, eu não posso fazer audiência nesse horário, porque nesse horário meu filho tem 4 anos, está assistindo a aula, eu tenho que estar com ele. Então isso eu acho que é o muito bonito dessa história, sabe? Enxergar que as pessoas têm família. Eu e tu, Cláudia, a gente não constitui família porque foi uma obrigação da sociedade, foi porque nós quisemos ter feito isso, né? E não pode ser feio a gente ter filho, ter marido, né? Ter companheiro, ter companheira, ter uma pessoa idosa que necessita do nosso cuidado. Isso não pode ser feio para a corporação. De a gente dizer que a gente não pode aceitar uma reunião às 8 horas da noite, porque nesse horário tem que dar atenção para um idoso que está morando conosco, que necessita da nossa atenção. Né? E isso eu acho que é algo que a gente deve plantar quando faz a gestão do trabalho, do trabalhador, entender isso, tá? Eu acho que a gente tem que enxergar essa vida que não é só trabalho. A pandemia nos mostrou isso, né? A vida é mais do que no salão de beleza, que comprar roupa,
mas a vida é mais do que trabalhar. O trabalho é um meio de nos dignificar, de nos diferenciar, de dizer a nossa ocupação, mas o trabalho tem que ser uma ferramenta de sucesso pessoal, né? E isso que é importante. Isso é bem importante que tu falou, porque sabe que agora nessa pandemia a gente tem conversado muito aqui em casa também, né? Bom, meu filho é auditor, né? Eu estava vendo ele já faz 4 anos que eu via praticamente ele só no final de semana, Porque ele só viajava, me lembro, tu falaste isso, viajava e a gente era bem grudado, então aí no fim tu acaba te acostumando, né? Vai fazer a vida é assim. O marido eu também só via à noite, né? Porque também trabalha, né? Na sua função. E nesse momento da pandemia, os três grudados 24 horas, né? E até eu comentei se puxa vida, né? A gente trabalha com pessoas estranhas e a gente sabe toda a vida dessas pessoas, né? Convive com os problemas, a gente não dorme à noite por causa de um problema de um colega que tu te envolve, enfim, ele vira tua família, né? E a gente começou a ver assim, nossa, agora sim a gente está vivendo em família. Aí até eu comentei. Eu comentei até com meu filho, eu disse, nossa, fazia tempo que a gente não ficava assim junto. Ele disse, olha, mãe, na verdade, desde que eu saí da tua barriga, a gente não ficava tão junto. A gente não ficava assim, porque eu também ia para a escolinha, né? E eu disse, nossa, é verdade, né? Que loucura. Ele disse, agora como adulto, a gente tá mais junto do que quando eu era criança. Eu disse, que loucura. Porque tem sempre aquele momento que vai para a escolinha, enfim, né? E eu digo, mas, que loucura. Cláudia, eu sinto isso. A minha filha tem 13 anos, né? Pré-aborrecente, aborrecente agora, né? E eu nunca consegui conviver nesses 13 anos de vida dela tanto quanto agora. E eu digo para ela, assim, meu presente da pandemia foi tu, né? De poder estar junto, né? E isso eu espero que a gente possa, e por isso eu continuo achando que a gente tem que achar um jeito de que o teletrabalho dê mais certo, para que a gente possa fazer isso, né? Uma coisa que eu acho bacana é isso, por isso eu digo assim, a gente não tem mais aquela vergonha de dizer que prefere trabalhar em casa, e eu falo isso muito de mim, né? Eu tenho um escritório, sim, tenho o meu sócio, o Thiago, a gente tem isso, mas ele sabe da minha opção. A minha opção é, sempre que eu posso, por exemplo, se eu tenho que peticionar, por que eu não posso estar em casa? Eu estou num momento de intelecção, eu não tô, sabe? Eu não tenho que ser vista, né? O meu cliente precisa falar comigo, eu vou até a empresa dele, ele vem até a mim, a gente faz uma reunião virtual. Isso não me torna menos profissional por eu estar em casa. Claro. E isso é algo que a gente também tem que reconhecer. Quando a gente vai contratar um profissional, que se ele estiver nos dizendo assim, olha, eu tenho as minhas restrições de horário, essa pessoa não, não é vagabunda, ela está fazendo as suas opções. E o teletrabalho permite isso. É muito mais rico. Outra coisa que eu acho maravilhosa, a gente não perde tempo no deslocamento. Eu moro longe do centro, né? E faço os meus cálculos de quanto tempo a gente perdia toda hora se movimentando. É muito tempo útil no dia. Joga isso para São Paulo, é muito tempo. Demais até. Né? Tanto é que a gente já via muita gente preferindo não usar do seu carro, por exemplo, usar de um Uber, um aplicativo qualquer, justamente porque ir produzindo enquanto se deslocava. Porque às vezes nós estamos falando de 4 horas no dia. E às vezes, vamos supor que tu vai dar uma aula à noite, né? Sempre a saída de uma aula à noite, dependendo da turma, às vezes tu sai às 11 da noite. E a gente sabe que é perigoso, né? Então, tendo essa opção de tu conseguir dar uma aula online nesse sentido, também é interessante, né? Talvez não tudo online, alguns encontros presenciais, mas é isso que eu quero dizer. Eu acho que tem essas coisas que a gente foi, nesse salto tempo que a gente teve que fazer, elas têm que ser aproveitadas para que a nossa rotina do trabalho, ela sim deve ser intensa. Eu continuo acreditando que a gente só colhe se a gente trabalha bastante. Eu ainda não achei outro jeito, sabe? Eu sempre digo isso, eu sei trabalhar bastante, né? Ganhar dinheiro a gente aprende na sequência, né? Mas assim, eu só sei ganhar trabalhando. Então, tudo bem. Mas que seja um trabalho em que a gente tenha uma possibilidade de ter um melhor convívio familiar de mais qualidade.
está interagindo, que isso não seja visto pela sociedade como algo que te diminui profissionalmente. Como eu disse, quando a gente faz a escolha por ter um companheiro, uma companheira durante a tua vida, é porque tu quer vivenciar aquela vida com. Companheiro é com, né? E filho, decidir ter um filho. O filho não pode ser um problema, né? É claro que tudo vai de mentalidades diferentes, né, Cláudia? A gente vê em grandes estruturas, né, preocupações das mais variadas com relação a isso, né? Eu tenho um trabalho que eu orientei de um querido aluno que é sindicalista, que a luta dele era justamente para que se incluíssem nas convenções coletivas, aliás, em lei, o que algumas convenções coletivas trazem, que é justamente o direito de, olha só, o direito de os pais terem o maior número, não só aquela consulta médica que agora tem dentro, uma a cada 6 meses. Primeiro porque assim, quem tem filho pequeno é uma a cada mês, né? Até os 2 anos de idade, isso é uma realidade, né? Então, mesmo que se alternem pai e mãe, ou, e de novo, para não ser sectarista, companheiro e companheiro, companheira e companheira, na verdade, os dois juntos teriam 2 consultas em 6 meses. Mas aí a gente vai para um outro problema, que é internação. Hoje tu não interna uma criança sem acompanhamento de um dos pais. E nós não temos previsão legislativa para isso. Acho que isso é algo que talvez a gente vai começar a assistir, porque agora a gente começou a enxergar as famílias. Por isso que eu disse, acho que uma das grandes benefícios é que a gente começou a enxergar a família das pessoas, sabe, Cláudia? Saber que elas não são avulsas. E mesmo quem mora sozinho, tem os seus pais, tem os seus amigos, né? Então eu conheço várias pessoas que são solteiras e que são a grande rede de amigos dos seus amigos. Eu tenho uma querida colega minha na faculdade, a professora Ana Carolina, achei lindo o gesto dela. Semestre passado, ela foi cuidar de uma outra amiga que fez uma cirurgia. Sim. Porque nós temos né? Nós temos assim, nós temos que ter espaço para poder fazer isso sem que isso seja um problema. E eu tento trazer isso também para dentro dessa gestão, né? De pensar. Por isso que é importante ter um preventivo que a gente, por exemplo, tenha um banco de horas efetivo, que essa pessoa chegue e possa te dizer, eu vou me ausentar porque eu tenho um problema. Usar desse banco de horas, por exemplo, para acompanhar esse seu filho, dar auxílio à sua família. Eu acho que isso é importante. Por isso que eu digo assim, dentro de tudo que a gente vai enxergar agora, se eu pudesse resumir toda essa minha fala contigo, um reforço à necessidade da advocacia preventiva, o reforço à necessidade da justiça do trabalho para restabelecer a paz social, o reforço a uma, vamos dizer assim, alguns têm falado, o professor Guilherme Wunsch tem falado de uma ética no trabalho, né? Essa ética, para mim, também se traduz, né, nesse respeito às condições. Grandes corporações ou pequenas empresas, elas são feitas de pessoas, e nós temos que enxergar as pessoas que estão ali. Quando a gente faz uma gestão empresarial, a gente tem que estar atento de que essas pecinhas são, na verdade, pessoas. Sim. Esses números traduzem pessoas, né? E isso eu acho que é o que a gente pode levar de bom dessa pandemia, porque a gente aprendeu, e isso não sou eu, os grandes historiadores dizem, né? O mundo dá salto de qualidade nas grandes crises humanitárias. Verdade. Eu espero que essa seja uma delas. Que a gente não fique só com a parte da crise humanitária. Então tá, então pra gente terminar, né, antes que o Issa nos derruba pela segunda vez, né, então isso. Eu acho que a gente resumindo, né, essa parte do preventivo que a gente conversou, o mais importante, eu acho que são 5 itens para a empresa, que primeiro é cuidar das doenças ocupacionais, que eu anotei isso. Aqui, essa parte dos desdobramentos das MPs, muito cuidado nesse sentido. Principalmente os contratos, né, vão ser repaginados por causa dessas MPs, então esses contratos não ser um recorte e cola, e sim colocando realmente a realidade de cada empresa, que cada uma é una,
né? A gente tem que dizer assim, né? Muito cuidado também com as dívidas tributárias, que muitos empurraram com a barriga e daqui a pouco já vai estar na hora de pagar e de repente muitos estão sem fluxo de caixa, né? E toda essa reabilitação dessa insegurança referente a esses funcionários mesmo, né? Dessa parte mesmo, acho que das MPs, eu acho que seria a parte mais importante mesmo. Ter todo um cuidado de ter um jurídico forte, né? Desse Isso. jurídico também ter um auxílio dessa parte contábil também, para transformar toda essa realidade em números, que é importante, né? Trazer a baila de tudo que essa empresa está necessitando, mas eu acho que seria isso, e um olhar, né, muito social, acho que dessas empresas a esses funcionários, importante, Isso. também os funcionários terem esse olhar humano também referente à empresa, né? De não pensar que a empresa é o grande vilão da jogada. Não, realmente é um parceiro desse funcionário também, né? Eu acho importante da tua fala também que a gente vai ter que aprender a ser uma balança, né? Funcionário e Sim. empresa equalitários, muito importante também. Então, acho que a gente está vivendo nesse novo momento do universo negocial, né? Isso. A gente não ficar só nesse pensamento, o que é político, quem que está ganhando mais, ambiente corruptivo. Vamos tentar limpar um pouco, né, nosso pensamento nesse sentido e Sim. trazer o seguinte, que a gente quer, todo mundo quer a mesma coisa, o crescimento do nosso país como um todo, direitos como um todo. A gente tem que pensar que a empresa ela tem também cidadãos por trás, né? Essa é a verdade. Né? Então, ela não é só um organismo, existe uma vida que gera esse organismo, né? Então, a gente tem que pensar, na verdade, uma equidade. Eu acho que é isso que é a grande fala desse preventivo, né? Eu acho que sim. O preventivo, se a gente só me permitir uma palavra final, quando a gente. O que eu gosto na advocacia, e quem me conhece sabe disso, não é o contencioso, é o preventivo. Mas é o preventivo porque ele ajuda a dar soluções racionais, de parte a parte. E isso, só que isso é um desafio, é muito difícil fazer um bom preventivo, né, Cláudia? Tu trabalha com isso, eu trabalho com isso, porque isso exige primeiro, uma empatia muito forte, mas mais do que isso, um exercício de intelecção, é pensamento. Não dá para fazer com corta, recorta, copia, não funciona assim. Não dá para, como é que eu vou dizer assim, fazer isso sem ter conhecimento de causa. A gente tem que ter humildade, muitas vezes, de buscar uma parceria. Falo eu, porque penso sempre nisso, na parceria contábil. Todas as empresas que eu atendo, eu tenho uma linha direta com a sua contabilidade, porque senão é impossível, tá? Mas mais do que isso, se de repente chega a mim um cliente que eu vejo que ele precisa de um preventivo e eu não me entendo capaz, procura um colega mais experiente, busca dele o ferramental, trabalha com, não contra, né? Só para finalizar, e isso é importante no nosso estado do Rio Grande do Sul, nós somos muito competitivos, né? Somos sempre chimangos e maragatos, né? Mas vamos achar no nosso colega de trabalho não alguém só para eu ir lá e sugar, mas alguém para eu ir lá e contratar para trabalhar com, né? Alguém que eu vá e diga assim, olha, vamos fechar uma parceria, tem um cliente aqui que eu acho que o meu expertise está mais para a área tributária, está mais para a área aqui, mas mesmo fazendo preventivo e trabalhista, eu acho que aqui é uma situação... Vamos usar dessa nossa rede tão rica de colegas que nós temos e vamos ter essa humildade de dizer, preciso de ajuda. Isso eu diria assim para os nossos profissionais, colegas que estão nos ouvindo aqui, colegas profissionais, vamos ter essa humildade, porque quando a gente quer ganhar dinheiro sozinho, a gente não ganha, a gente perde em oportunidades. Vamos trabalhar com parcerias, vamos estabelecer as metas que a gente quer, mas vamos pensar que os nossos colegas profissionais também são pessoas, e elas também precisam, assim como nós. Vamos nos ajudar, vamos usar a nossa rede de amigos para nos ajudar, para nos fortalecer, para ficar cada vez mais fortes.
Perfeito. Então tá, doutora Ana, te agradeço mais uma vez estar nesse domingo com a gente, esclarecendo toda essa parte do preventivo, foi muito rico essa manhã de domingo. Com E, certeza. e é com uma alegria que eu informo para todos, né? Mas eu já tinha conversado nas redes sociais. Então, estamos encerrando o nosso ciclo de lives nos domingos, do Time to Talk no nosso Momento Live. Em breve abriremos um outro projeto, ou vamos seguir o nosso Time to Talk no YouTube, que esse com certeza seguiremos a partir da metade de setembro. E a gente pensa que daí vamos ter nesse momento presencial, né? Se caso não conseguirmos voltar no presencial, com certeza as nossas lives vão ter que voltar, mas de repente a gente vai fazer um projetinho diferente. Vamos ver. A gente tem que saber o tempo de começar e terminar, né? Isso. Tá bem. Um abraço, um beijo a todos. Então tá. Um beijão para todos vocês Beijo, que ficaram com a beijo. gente até agora. Tchau. Tchau.